Pasta 7. Faixa 1. 7. Fracassar é seguir em frente. Estou falando sério quando digo que tive sorte. Terminei a faculdade em 2007, logo antes do colapso financeiro e da recessão, e tentei ingressar no pior mercado de trabalho dos últimos 80 anos até o momento. Mais ou menos na mesma época, descobri que a garota que sublocava um quarto no meu apartamento não pagava o aluguel havia 3 meses. Quando confrontada, ela caiu no choro e sumiu do mapa, deixando a dívida para mim e outro colega que morava conosco. Adeus economias. Passei 6 meses dormindo no sofá de um amigo, fazendo bicos e tentando acumular o mínimo de dívidas possível enquanto corria atrás de um trabalho de verdade. Digo que tive sorte porque já entrei no mundo adulto como fracassado. Comecei lá embaixo, no subsolo, sendo esse o maior medo de todo mundo em uma fase posterior da vida. Na hora de abrir uma empresa, trocar de carreira ou sair de um emprego horrível. Foi bom conhecer a sensação logo no começo do caminho. Dali, as coisas só podiam melhorar. Por isso, sim, tive sorte. Quando você mora num futon fedido, precisa contar moedas para almoçar no McDonald's uma vez por semana e não recebeu resposta para nenhum dos 20 currículos que enviou, começar a escrever um blog e abrir uma empresa idiota na internet não parecem ideias assustadoras. Se todos os projetos que eu começasse dessem errado, se nenhum texto meu fosse lido, eu voltaria ao ponto de partida. Então, por que não tentar? O fracasso em si é um conceito relativo. Se meu parâmetro para a definição de sucesso fosse me tornar um revolucionário anarco-comunista, minha incapacidade absoluta de ganhar dinheiro nos anos de 2007 e 2008 teria significado sucesso total. Mas se, como as pessoas normais, meu parâmetro fosse apenas um primeiro emprego decente para pagar algumas contas depois de formado, eu fui um fracasso. Sou de família rica. Dinheiro nunca foi problema. Pelo contrário, fui criado numa família rica em que o dinheiro era mais necessário para evitar problemas. E isso também foi uma sorte, porque logo cedo aprendi que ganhar dinheiro só por ganhar era um péssimo parâmetro a seguir. Era possível ganhar muito dinheiro e ser infeliz, assim como era possível não ter um tostão furado e ser muito feliz. Então, por que me basear no dinheiro para medir meu valor? Descobri que meu valor era outro. Era liberdade, autonomia. A ideia de ser um empreendedor sempre me atraiu porque eu odiava que me dessem ordens e preferia fazer as coisas do meu jeito. E a ideia de uma publicação online me atraía porque eu podia trabalhar de qualquer lugar no horário que quisesse. Então me fiz uma pergunta simples. Prefiro ganhar bem num emprego que odeio ou tentar a sorte na internet mesmo que eu fique sem grana por um tempo? A resposta foi clara e imediata. Opção B. Em seguida, me fiz outra pergunta. Se eu tentar isso e não der certo e tiver que voltar a procurar um emprego formal daqui a alguns anos, terei perdido alguma coisa? A resposta foi não. Em vez de um jovem desempregado sem experiência aos 22 anos, eu seria um jovem desempregado sem experiência aos 25. Dava no mesmo. Com esse valor, minha ideia de fracasso deixou de se vincular à falta de dinheiro, ao fato de dormir no sofá de amigos e parentes, o que continuei fazendo por mais 2 anos, e ao meu currículo vazio, tornando-se simplesmente não correr atrás dos meus projetos. Faixa 2. O paradoxo do fracasso-sucesso. Já velho, Pablo Picasso estava num café na Espanha, desenhando num guardanapo usado. Estava distraído, rabiscando qualquer coisa que chamava sua atenção no momento. Mais ou menos como garotos desenham pintos nas cabines dos banheiros. Só que, sendo Picasso, seus pintos de banheiro estavam mais para maravilhas cubistas e impressionistas em papéis manchados de café. Enfim, a uma mesa perto dele, uma mulher sentada observava admirada. Depois de um tempo, Picasso terminou de tomar o café e amassou o guardanapo para jogar fora ao sair. A mulher o deteve. Espere, posso ficar com aquele guardanapo em que você estava desenhando? Eu pago. Claro, respondeu Picasso, $20.000. A cabeça da mulher foi lançada para trás como se ela tivesse levado uma tijolada na cabeça. O quê? Mas você levou 2 minutos para desenhar aquilo? Não, senhora, retrucou Picasso. Eu levei mais de 60 anos. E, guardando o guardanapo no bolso, ele saiu. Aprimorar-se é uma tarefa, é um processo que passa por milhares de pequenos fracassos. E a magnitude do seu êxito nisso vai se basear em quantas vezes você não conseguiu fazer determinada coisa. Se alguém é melhor do que você em algo, é provável que tenha cometido mais erros. Se alguém não é tão bom quanto você, é provável que não tenha enfrentado todas as suas dolorosas experiências de aprendizagem. Considere uma criança pequena aprendendo a andar. Sabemos que ela vai cair e se machucar centenas de vezes, mas em nenhum momento ela para e pensa: bom, acho que andar não é a minha, não tenho talento para isso. A aversão a fracassos e erros é adquirida posteriormente na vida. Tenho certeza de que grande parte disso vem do nosso sistema educacional, cujas avaliações são baseadas rigorosamente no desempenho e castigam os que não se saem bem. Outra grande parte desse problema são pais dominadores ou excessivamente críticos.
Esse tipo de criação impede que os filhos errem por conta própria o suficiente e os pune por tentar algo diferente ou espontâneo, não pré-determinado. Somemos a isso os meios de comunicação de massa, apresentando casos e mais casos de gente bem-sucedida, sem mostrar as milhares de horas de prática maçante e tédio necessárias para que chegassem a esse patamar. Em algum momento, acabamos com medo de falhar, instintivamente evitando inovar ou só fazer aquilo em que somos muito bons. Isso é limitador e sufocante. Só podemos atingir a excelência em algo se estivermos dispostos a falhar. Se você se recusa a correr o risco, não está disposto a ser bem-sucedido. Grande parte do medo do fracasso surge por conta de valores pessoais muito ruins. Por exemplo, se eu avaliar a mim mesmo pelo parâmetro ser amado por todo mundo, a ansiedade é certa, uma vez que dependerei 100% dos outros. Não estarei no controle. Assim, meu valor estará à mercê do julgamento de terceiros. Se, em contrapartida, eu decidir adotar o parâmetro ter uma vida social melhor, posso satisfazer o ideal de manter boas relações independentemente da reação dos outros. Meu valor próprio vai depender do meu comportamento e minha felicidade. Valores escrotos, como expliquei no capítulo 4, são aqueles que envolvem objetivos externos, fora do nosso controle. Buscá-los provoca alto grau de ansiedade, e mesmo que consigamos alcançá-los, ficamos vazios e inertes. Não há mais problemas a resolver. Valores melhores, como vimos, são focados no processo, algo como honestidade ao se expressar, um parâmetro a ser adotado em virtude do valor honestidade. Nunca termina. É um problema que precisa ser revisto sempre. Toda nova interação social e todo novo relacionamento trazem novos desafios e novas oportunidades para se expressar com sinceridade. Esse tipo de valor é um processo contínuo e vitalício. Se seu parâmetro para o valor sucesso pelos padrões comuns é casa própria e carro bom, e você passa 20 anos trabalhando para conseguir isso, não terá mais parâmetros a se guiar quando atingir a meta. E aí, é bom dizer alô para a crise da meia-idade, porque o problema que o motivou a vida toda lhe foi tirado. Daí em diante não haverá como continuar crescendo e melhorando. Só que é o crescimento que gera felicidade, não uma longa lista de conquistas arbitrárias. Nesse sentido, os objetivos convencionalmente adotados, fazer faculdade, comprar uma casa de praia, perder 10 quilos, oferecem uma quantidade limitada de felicidade. Eles podem ser úteis quando buscamos benefícios rápidos e de curto prazo, mas são uma droga como guias para uma trajetória de vida num sentido mais amplo. Picasso foi prolífico por toda a vida. Viveu mais de 90 anos e continuou a produzir praticamente até morrer. Se seu objetivo fosse ficar famoso, enriquecer com arte ou alcançar a marca de 1000 quadros, ele teria estagnado em algum momento. Teria sido dominado pela ansiedade ou pela insegurança. Provavelmente não teria se aprimorado e inovado em sua arte, como fez década após década. O sucesso de Picasso é explicado pela mesma coisa que explica por que ele, já velho, gostava de desenhar em guardanapos quando sentado sozinho num café. Seu valor de vida principal era simples, humilde e interminável: me expressar de forma honesta. Por isso, aquele guardanapo era tão valioso. Faixa 3. Dor faz parte do processo. Na década de 1950, um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dabrowski estudou os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e seus diferentes modos de lidar com as experiências traumáticas que tinham vivido na guerra. O cenário em questão era a Polônia, então pode imaginar uns eventos bem terríveis. Aquelas pessoas haviam sofrido ou testemunhado fome, bombardeios que transformaram cidades em ruínas, o Holocausto, tortura de prisioneiros de guerra, estupro e ou assassinato de parentes, se não pelos nazistas, pelos soviéticos anos depois. Nesse estudo, Dabrowski notou algo surpreendente. Uma porcentagem considerável dos sobreviventes acreditava que, apesar de dolorosa e traumática, a guerra os tinha tornado pessoas melhores, mais responsáveis e sim, até mais felizes. Muitos se descreviam no pré-guerra como pessoas diferentes, sem gratidão pelos entes queridos, preguiçosos, consumidos por problemas insignificantes, julgando-se mais merecedores de tudo. Após a guerra, sentiam-se mais confiantes, mais seguros de si, mais agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos do cotidiano. Tudo aquilo tinha sido horrível, é lógico, e nenhuma daquelas pessoas estava feliz por ter passado pelas tragédias da guerra. Muitos ainda sofriam com as cicatrizes emocionais. Alguns, no entanto, tinham conseguido canalizá-las para uma transformação pessoal positiva e poderosa. E eles não estão sozinhos nessa inversão. Para muitas pessoas, as maiores realizações decorrem das maiores adversidades. Em geral, nosso sofrimento nos torna mais fortes, mais resistentes, mais equilibrados.
Muitos sobreviventes do câncer, por exemplo, dizem se sentir mais fortes e gratos depois de vencer a batalha pela vida. Muitos militares relatam uma resistência mental obtida ao tolerar o ambiente de uma zona de conflito. Dabrowski argumenta que nem sempre o medo, a ansiedade e a tristeza são estados de espírito indesejáveis ou inúteis. Pelo contrário, com frequência representam a dor necessária ao amadurecimento. Negar essa dor é negar nosso potencial. Assim como a dor muscular é necessária para fortalecer o corpo, a dor emocional é imprescindível se quisermos desenvolver resistência emocional. Um senso mais agudo de identidade, mais compaixão e, em última instância, ter uma vida melhor. Em perspectiva, as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. Só em face a uma dor intensa, nos dispomos a reavaliar nossos valores e examinar suas falhas. Precisamos de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à vida e só depois considerar uma mudança de curso. Qualquer um pode chamar isso de fundo do poço ou crise existencial. Eu prefiro chamar de tempestade de merda. Escolha o que achar melhor. E talvez você esteja diante desse cenário neste exato momento. Talvez esteja saindo agora mesmo do desafio mais importante da sua vida e se sinta desnorteado porque tudo o que considerava verdadeiro, normal e bom se transformou no oposto. Isso é bom, é o ponto de partida. Repetindo, a dor faz parte do processo. É importante senti-la. Porque se você só corre atrás de euforias o tempo todo para encobrir a dor, deleita-se em arrogância e em pensamentos positivos delirantes, continua abusando de substâncias químicas ou exagerando a frequência de determinadas atividades, nunca terá motivação para mudar. Quando eu era jovem, sempre que minha família comprava um videocassete ou aparelho de som novo, eu apertava todos os botões e tirava e recolocava todos os fios e cabos só para ver o que cada parte fazia. Com o tempo, aprendi como o sistema todo funcionava. E como eu sabia toda a mecânica, normalmente era o único da casa a de fato usar os aparelhos. Como aconteceu com muitos millennials, meus pais achavam que eu era uma espécie de prodígio. O fato de eu conseguir programar o videocassete sem olhar o manual de instruções me tornava a reencarnação de Nikola Tesla. É fácil olhar para a geração dos meus pais e rir da tecnofobia que os acomete. Hoje, quanto mais avanço na vida adulta, melhor percebo que cada um age de forma semelhante em algumas áreas da vida. Sentamos, olhamos, balançamos a cabeça e dizemos, mas como? Quando a verdade é muito simples. O tempo todo eu recebo e-mails com perguntas nesse estilo. Por muitos anos eu não soube o que responder. Teve o caso da garota cujos pais imigrantes economizaram a vida inteira para que ela pudesse estudar medicina. Já na faculdade, ela odiou. Descobriu que não queria ser médica e o que mais queria era ir embora dali. Mas ela se sentia presa, tanto que enviou um e-mail para um desconhecido na internet, no caso eu, com uma pergunta boba e óbvia. Como eu faço para largar a faculdade de medicina? Teve também um cara apaixonado por sua orientadora na faculdade. Ele sofria a cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso dela, a cada brecha na conversa que lhes permitisse sair de assuntos acadêmicos e contar casos descontraídos. Ele me enviou por e-mail um arquivo de 28 páginas contando toda essa novela e concluía com a pergunta, como eu a chamo para sair? E ainda a mãe solteira cujos filhos terminaram a faculdade e agora ficam o dia todo em casa coçando o saco, comendo a comida dela, gastando o dinheiro dela, sem respeitar o espaço nem o desejo de privacidade dela. Essa mulher quer que eles toquem a vida. Ela quer seguir com a própria vida, mas morre de medo de afastar os filhos. Por isso me pergunta por e-mail, como eu peço que eles saiam de casa? São perguntas videocassete. Para quem está de fora, a resposta é simples. Respira fundo e se joga. Para quem está na situação, da perspectiva de cada uma dessas pessoas, são perguntas extremamente complexas. Charadas existenciais embrulhadas em desafios lógicos e jogadas num balde cheio de cubos mágicos. Dúvidas videocassete são engraçadas porque a resposta é difícil para quem está com a dúvida e facílima para todo o resto do mundo. O problema é a dor. Preencher a papelada necessária para abandonar o curso de medicina é uma ação direta e óbvia. Lidar com o desapontamento dos pais? Não. Convidar a orientadora para sair é simples, basta uma frase. Assumir o risco de intenso constrangimento e rejeição é muito mais complicado. Pedir que as pessoas arranjem uma casa para morar é um caminho objetivo. Sentir que está abandonando os filhos é bem diferente. Eu lutei contra a ansiedade social ao longo da maior parte da minha adolescência e juventude. Passava os dias jogando videogame e as noites sufocando a inquietude com álcool e cigarro. Durante muitos anos, achei que fosse impossível falar com um desconhecido. Ainda mais se esse desconhecido fosse muito bonito, ou muito interessante, ou muito popular, ou muito inteligente. Foram anos de mesmice e estupor, repetindo as mesmas perguntas videocassete. Como? Como é que eu simplesmente vou lá e falo com alguém? Como é que as pessoas fazem isso? Eu mantinha todo tipo de crença equivocada sobre o assunto, como a ideia de que era proibido puxar assunto com alguém, a menos que houvesse algum motivo real para isso, ou de que as mulheres me veriam como um estuprador simplesmente se eu dissesse um oi. O problema residia em deixar minhas emoções definirem a realidade.
como eu sentia que as pessoas não queriam falar comigo, passei a acreditar nisso. Daí veio a minha pergunta videocassete: como é que eu simplesmente vou lá e falo com alguém? Por não conseguir separar sentimento de realidade, eu era incapaz de mudar minha perspectiva e ver o mundo como um lugar onde duas pessoas podem se aproximar a qualquer momento e conversar. Diante de algum tipo de dor, raiva ou tristeza, muita gente larga tudo e se concentra em entorpecer o sentimento ruim. O objetivo é voltar a se sentir bem o mais rápido possível, mesmo que para isso precise usar algum tipo de droga, se iludir ou retomar valores escrotos. Aprenda a suportar a dor que você escolheu. Ao escolher um novo valor, você também está optando por introduzir um novo tipo de dor em sua vida. Portanto, aproveite-a, experimente-a, receba de braços abertos. Depois, continue agindo apesar da existência dessa dor. Não vou mentir, no começo vai ser muito difícil e você vai se sentir perdido sem saber o que fazer. Mas já falamos sobre isso, não? Você realmente não sabe nada. Mesmo quando acha que sabe, na verdade você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então convenhamos, o que há a perder? A vida se resume a não saber nada e agir mesmo assim. Tudo na vida segue essa dinâmica inalterável. Isso não muda nunca. Mesmo quando você está feliz, mesmo quando está vomitando arco-íris, mesmo se você ganhar na loteria e comprar uma pequena frota de jet skis, a sensação de não ter a menor ideia do que está fazendo permanecerá. Nunca esqueça isso e nunca, jamais tenha medo disso. Faixa 4. O princípio do faça alguma coisa. Em 2008, depois de me manter num emprego por incríveis 6 semanas, larguei de vez essa ideia e resolvi fazer alguma coisa na internet. Na época eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas concluí que, se era para continuar pobre e infeliz, ao menos seria trabalhando para mim mesmo. Ao mesmo tempo, eu só me importava com mulheres. Então liguei o foda-se e criei um blog para falar sobre as doideiras da minha vida amorosa. Logo na primeira manhã em que acordei como meu próprio patrão, o terror me consumiu. Sentado diante do laptop pela primeira vez, me dei conta de que eu era totalmente responsável por todas as minhas decisões, assim como pelas consequências. Cabia a mim o web designing, o marketing, a otimização de mecanismos de busca e outros assuntos obscuros. Estava tudo nas minhas costas. Tomei a atitude que qualquer pessoa de 24 anos que acabou de largar o emprego e não tem a menor ideia do que está fazendo tomaria. Baixei alguns jogos e fugi do trabalho como quem foge do vírus Ebola. Conforme as semanas se passavam e minha conta bancária mergulhava no vermelho, foi ficando claro que eu precisava pensar em alguma estratégia para me forçar a trabalhar as 12 ou 14 horas por dia necessárias para fazer um empreendimento decolar. O plano veio de um lugar inesperado. Um professor de matemática que tive no ensino médio, Sr. Packwood, dizia: se você está empacado num problema, não fique parado pensando, comece. Mesmo que não saiba o que está fazendo, o simples ato de entrar em ação e tentar solucionar o problema vai acabar fazendo as ideias certas aparecerem na sua cabeça. Nos primórdios daquela rotina de trabalho autônomo, quando o esforço era diário, eu não tinha um caminho definido a seguir e estava apavorado com os resultados ou a ausência deles, o conselho do Sr. Packwood começou a acenar para mim lá do fundo da minha mente. Ressoava como um mantra. Não fique aí parado, faça alguma coisa, as respostas virão no caminho. Ao aplicar o conselho do Sr. Packwood, aprendi uma grande lição sobre motivação. Levei uns 8 anos para absorvê-la por completo, mas o que descobri durante aquele longo e exaustivo período de lançamentos fracassados de produtos, textos de aconselhamento risíveis, noites desconfortáveis nos mesmos sofás de amigos, rombos na conta bancária e centenas de milhares de palavras escritas, a maioria não lida, talvez esta tenha sido a coisa mais importante que aprendi na vida. A ação não é apenas consequência da motivação, é também a causa. A maioria das pessoas só age quando se sente motivada em certo nível, e só nos sentimos motivados quando temos inspiração emocional suficiente. Presumimos que esses passos ocorrem numa espécie de reação em cadeia: inspiração emocional, motivação, ação desejada. Se você quer realizar alguma coisa e não se sente motivado ou inspirado, você acha que já era, ferrou. Não há nada que possa fazer. O impulso para sair do sofá e agir só acontece diante de algum grande evento emocional. A questão é que a motivação não se estrutura numa cadeia de 3 partes, e sim num moto contínuo, formando um círculo que compõe motivação, inspiração e ação. Ações levam a novas reações emocionais e, portanto, novas doses de inspiração que, por sua vez, motivam ações futuras. Com base nessa ideia, podemos remodelar nossa concepção da seguinte maneira: ação, inspiração, motivação, mas não como um círculo, e sim em linha. Se você não está motivado para realizar determinada mudança importante, faça alguma coisa, qualquer coisa. Depois, aproveite o efeito da ação como combustível para se motivar. Eu chamo isso de princípio do faça alguma coisa. Depois de usá-lo para realizar meu projeto, comecei a ensiná-lo para os leitores que me procuravam com suas dúvidas videocassete. Como faço para me candidatar a esse emprego? Ou como digo a esse cara que estou afim dele? E coisas do tipo. Trabalhei sozinho nos primeiros anos. Semanas inteiras se passavam sem uma produção sólida, simplesmente porque eu me sentia ansioso e estressado com o que precisava fazer,
e era fácil demais adiar tudo. Mas logo aprendi que, ao me forçar a fazer alguma coisa, mesmo a mais insignificante das tarefas, as tarefas maiores pareciam muito mais fáceis. Se eu precisava reconstruir um site inteiro, era só me forçar a sentar e dizer a mim mesmo: ok, vou só refazer o cabeçalho agora. Depois do cabeçalho pronto, eu naturalmente passava para outras pendências, até que quando me dava conta, estava envolvido com o trabalho e cheio de energia. Tim Ferriss, também ele autor prolífico, conta uma história que ouviu certa vez sobre um escritor com 70 livros publicados até então. Alguém perguntou ao sujeito como ele conseguia se manter inspirado e motivado para escrever tanto. Ele respondeu: 200 palavras ruins por dia, só isso. A ideia era que, ao se forçar a escrever 200 palavras do jeito que fosse, certamente o puro ato de escrever o inspiraria, e quando via, ele tinha milhares de palavras. Se seguirmos o princípio do faça alguma coisa, o peso do fracasso é reduzido. Quando o parâmetro de sucesso é meramente a ação, quando todo o resultado possível é considerado um progresso e tem seu valor, quando a inspiração é vista como uma recompensa e não um pré-requisito, somos impulsionados à frente. Nos sentimos livres para fracassar e até mesmo o fracasso nos movimenta. O princípio do faça alguma coisa não apenas ajuda a superar a procrastinação, como contribui para a incorporação de novos valores. Se está no meio de uma tempestade existencial e nada faz sentido, se todos os mecanismos de autoavaliação o deixaram na mão e você não sabe o que esperar, se sabe que tem feito mal a si mesmo, perseguindo sonhos falsos, ou que sua autoavaliação poderia alcançar um parâmetro melhor que você desconhece, a resposta é a mesma: faça alguma coisa. Pode ser a menor ação viável no momento, pode ser qualquer coisa. Você reconhece que foi um escroto e arrogante em todos os seus relacionamentos e quer desenvolver mais compaixão? Faça alguma coisa. Comece com algo simples, como ouvir o problema de alguém e doar um pouco do seu tempo para ajudar essa pessoa. Uma vez basta. Ou comprometa-se a reconhecer em si mesmo a raiz dos seus problemas na próxima vez que ficar chateado. Apenas experimente a ideia e veja como se sente. Geralmente, isso basta como um empurrãozinho para a bola de neve começar a rolar, como inspiração para se motivar a seguir em frente. Qualquer pessoa, inclusive você, pode ser sua própria fonte de inspiração e motivação. Agir está sempre ao alcance. E se você adotar o fazer alguma coisa como parâmetro de sucesso, bom, nesse caso, até o fracasso vai lhe dar um novo impulso. Pasta 8. Faixa 1. 8. A importância de dizer não. Em 2009, vendi tudo que tinha, devolvi o apartamento alugado em que morava e fui para a América Latina. Naquela altura, meu humilde blog de conselhos amorosos vinha recebendo uma quantidade razoável de visitas e eu ganhava um dinheirinho modesto vendendo livros digitais e cursos online. Meu plano era passar alguns anos morando no exterior, tendo contato com novas culturas e aproveitando o baixo custo de vida em países da Ásia e da América Latina para investir e impulsionar o meu negócio. Era o sonho do nômade digital e, sendo um aventureiro de 25 anos, exatamente o que eu queria da vida. Vale observar que, apesar da ideia soar sedutora e ousada, nem todos os valores que me atraíram para este estilo de vida nômade eram saudáveis. Alguns eram admiráveis. Sede de ver o mundo, curiosidade por novos povos e culturas diferentes, espírito aventureiro à moda antiga. Mas também existia um pouco de vergonha sobre tudo aquilo. Na época eu mal notava, mas, se fosse honesto comigo mesmo, sabia que havia um valor errado à espreita. Não enxergava, mas em momentos de tranquilidade, se me permitisse ser completamente sincero, tinha uma sensação. Junto com a arrogância dos 20 e poucos anos, as coisas traumatizantes pra cacete da minha juventude tinham me deixado com vários problemas de comprometimento. Eu passara os últimos anos compensando a inadequação e a ansiedade social da adolescência. Como resultado, me sentia capaz de me aproximar de quem eu quisesse, ser amigo de quem eu quisesse, conquistar qualquer mulher, transar com quem eu bem entendesse. Então, por que me comprometer com uma só pessoa, ou mesmo com um único grupo social, uma única cidade, um só país ou cultura? Se eu podia viver tudo, era o que eu deveria fazer, certo? Armado com esse grandioso senso de conexão com o mundo, fiquei saltitando de país em país, cruzando oceanos, continentes, em um jogo de amarelinha global que durou mais de 5 anos. Visitei 55 nações, fiz dezenas de amigos e me vi nos braços de várias mulheres, todas rapidamente substituíveis, algumas apagadas da memória já no voo para o país seguinte. Era uma vida estranha, repleta de experiências fantásticas que escancararam meus horizontes, cheia de euforias superficiais, perfeitas para adormecer minha dor subjacente. Eu tinha a sensação de estar vivendo um momento que era ao mesmo tempo muito profundo e muito vazio. Ainda tenho, aliás. Algumas das maiores lições que aprendi na vida e alguns dos momentos que mais definiram meu caráter aconteceram durante esse período na estrada. Por outro lado, alguns dos meus maiores desperdícios de tempo e energia também.
Moro em Nova York atualmente. Tenho uma casa mobiliada, contas no meu nome e uma esposa. Nada disso é muito glamouroso ou empolgante. E eu gosto que seja assim. Depois de tantos anos intensos, a maior lição que tirei da minha aventura foi que a liberdade absoluta por si só não significa nada. A liberdade nos dá a oportunidade de encontrar um significado maior, mas ela em si não tem necessariamente nada de significativo. No fim das contas, a única maneira de encontrar significado e propósito é rejeitar alternativas, num processo que constitui um estreitamento da liberdade, ao escolher formar vínculos e assumir compromissos com um lugar, uma crença ou, uma pessoa. Essa percepção me ocorreu lentamente durante meus anos de viagem. Como acontece com a maioria dos excessos que cometemos, é preciso se afogar neles para perceber que não nos fazem feliz. Foi assim comigo. Enquanto eu me afogava no meu 53º, 54º, 55º países, comecei a entender que de todas aquelas experiências empolgantes e incríveis, poucas teriam algum significado duradouro. Enquanto meus amigos nos Estados Unidos estavam se casando, comprando casas e dedicando seu tempo a empresas interessantes ou causas políticas, eu flutuava de uma euforia para outra. Em 2011, fui a São Petersburgo, na Rússia. A comida era uma droga, o clima estava uma droga, neve em maio estavam de sacanagem com a minha cara. Meu apartamento na cidade era uma droga, nada deu certo, tudo era muito caro, as pessoas eram grosseiras e tinham um cheiro estranho, ninguém sorria e todo mundo bebia demais, mas eu adorei. Foi uma das minhas viagens preferidas. A cultura russa tem uma aspereza que costuma desagradar os ocidentais. Ficam para trás as falsas simpatias e cortesias verbais. Ninguém ali sorri para desconhecidos nem finge gostar de alguma coisa por educação. Na Rússia, se alguma coisa é ridícula, você diz que é ridícula. Se alguém está sendo babaca, você diz que está sendo babaca. Se você gosta de alguém e se sente muito feliz quando está com essa pessoa, você diz a ela que gosta muito dela e que se sente muito feliz quando está com ela. Mesmo que a pessoa em questão seja um amigo, um estranho ou alguém que você conheceu há 5 minutos na rua. Na primeira semana, achei tudo isso muito desconfortável. Fui tomar café com uma garota russa e 3 minutos depois de nos sentarmos, ela me olhou de um jeito estranho e falou que o que eu tinha acabado de dizer era uma idiotice. Quase engasguei. Não havia nenhum traço de agressividade em sua voz. Ela falou como quem conta um fato trivial, o clima naquele dia ou quanto ela calçava. Mas mesmo assim fiquei chocado. Afinal de contas, no Ocidente, esse tipo de franqueza é considerado altamente ofensivo, sobretudo vindo de alguém que você acabou de conhecer. Mas todos agiam assim. Todo mundo parecia grosseiro o tempo inteiro, e como resultado, minha mente ocidental, mimada, se sentia atacada por todos os lados. Inseguranças resistentes começaram a vir à tona em situações em que não apareciam havia anos. Fui me acostumando à franqueza com o passar das semanas, bem como ao sol da meia-noite e à vodka que descia como água gelada. Depois comecei a apreciá-la pelo que realmente era, expressão pura, honestidade no sentido mais verdadeiro da palavra, comunicação sem cláusulas de condições, sem parcialidade velada, sem segundas intenções, sem desespero por agradar. Após anos de viagem, foi ali, no lugar menos americano de todos, que conheci uma liberdade nova. Poder dizer o que eu pensava e sentia sem medo da repercussão. Aceitar a rejeição era uma estranha forma de libertação. E por ter desejado a expressão direta diante a maior parte da vida, primeiro por causa de um ambiente familiar cheio de repressão emocional e depois pela falsa segurança que passei a demonstrar de um modo construído meticulosamente, eu me embriaguei naquilo como se fosse a melhor vodka já produzida. O mês que passei em São Petersburgo passou voando e no final eu não queria ir embora. Viajar é uma ferramenta fantástica de desenvolvimento pessoal porque nos afasta dos valores de nossa cultura e demonstra que outra sociedade pode viver com valores diferentes e ainda funcionar sem se odiar. Essa exposição a valores e parâmetros diferentes nos faz reexaminar o que parece óbvio e considerar que nossa forma de viver pode não ser necessariamente a melhor. Nesse caso, a Rússia me fez reexaminar a falsa comunicação calcada em simpatia, tão comum na cultura ocidental, e me perguntar se isso não nos deixa mais inseguros nas nossas relações e menos aptos à intimidade. Eu me lembro de ter discutido essa dinâmica com meu professor de russo um dia e ele me contou uma teoria interessante. Vivendo sob o regime comunista por tantas gerações, com poucas oportunidades econômicas e imersa numa atmosfera de medo, a sociedade russa descobriu que a moeda mais valiosa é a confiança. E, para criar confiança, é preciso sinceridade. Isso é, se as coisas estão uma merda, você diz isso abertamente e sem se desculpar. Essas desagradáveis demonstrações de honestidade eram recompensadas pelo simples fato de serem necessárias para a sobrevivência. As pessoas precisavam saber em quem podiam ou não confiar, e precisavam saber rápido. Enquanto isso, no Ocidente livre, continuou meu professor de russo, havia uma abundância de oportunidades econômicas. Tantas que se tornou muito mais valioso se comportar da maneira X, mesmo que fosse falsa, do que ser de fato da maneira X.
A confiança perdeu o valor. As aparências e o carisma se tornaram formas de expressão mais vantajosas. Conhecer muita gente de forma superficial valia mais a pena do que conhecer pouca gente com intimidade. É por isso que nas culturas ocidentais passamos a seguir a norma de sorrir e dizer coisas educadas, mesmo quando não estamos com vontade, além de contar mentirinhas bobas e fingir concordar mesmo quando discordamos. É por isso que as pessoas aprendem a fingir que são amigas de gente de quem não gostam, a comprar produtos que não desejam. O sistema econômico promove essa farsa. A desvantagem é que no Ocidente você nunca sabe se pode confiar na pessoa com quem está falando, e isso acontece até entre amigos íntimos ou parentes. No Ocidente, a pressão para ser agradável é tão forte que muitas vezes reconfiguramos nossa personalidade inteira para se adequar melhor ao interlocutor. Faixa 2. Rejeição faz bem. Como extensão da nossa cultura positivista consumista, muitas pessoas foram doutrinadas na crença de que devem tentar concordar e aceitar o máximo possível. Este é um dos pilares de muitos dos livros que pregam o pensamento positivo. Abra-se para as oportunidades, aceite, diga sim a tudo e todos, e por aí vai. Mas alguma coisa a gente tem que rejeitar. Do contrário, não somos nada. Se uma coisa não for melhor ou mais desejável do que outra, somos vazios e nossa vida não tem sentido. Deixamos de ter valores e, portanto, vivemos sem propósito. Evitar rejeitar e ser rejeitado é uma ideia vendida como uma maneira de se sentir melhor. Evitar a rejeição proporciona um prazer breve, mas nos deixa desorientados por um bom tempo. Para realmente apreciar algo, é preciso se limitar a um nível de alegria e significado que só pode ser alcançado depois de décadas investindo em um único relacionamento, uma única habilidade, uma única carreira. É impossível alcançar tais coisas sem rejeitar as alternativas. O ato de escolher um valor implica rejeitar outros. Se eu escolho tornar meu casamento a coisa mais importante da minha vida, estou também escolhendo não considerar importante orgias regadas a cocaína. Se escolho me julgar com base na minha capacidade de ter amizades honestas e tolerantes, ao mesmo tempo estou rejeitando falar mal dos meus amigos pelas costas. São decisões saudáveis, mas mesmo estas trazem embutida alguma rejeição. A questão é a seguinte: todo mundo precisa se importar com alguma coisa para valorizar alguma coisa. E para valorizar alguma coisa, precisamos rejeitar seu oposto. Para valorizar X, precisamos rejeitar o não X. Essa rejeição é uma parte inerente e necessária da manutenção dos nossos valores e, portanto, da nossa identidade. Somos definidos pelo que escolhemos rejeitar. E se não rejeitamos nada, talvez por medo de nos rejeitarem, não temos identidade. O desejo de evitar a rejeição a todo custo, de evitar o confronto e o conflito, o desejo de tentar aceitar tudo igualmente e de tornar tudo coerente e harmônico, é uma forma profunda e sutil de arrogância. Pessoas que pensam assim acham que merecem se sentir bem o tempo todo, aceitando tudo porque rejeitar algo pode causar desconforto a elas mesmas ou a outra pessoa. E como elas se recusam a rejeitar qualquer coisa, levam uma vida sem valores, egoísta e voltada para o prazer. Tudo que importa a esses indivíduos é sustentar essa euforia mais um pouco, evitar os fracassos inevitáveis da vida, fingir que não existe sofrimento. Saber dizer não é crucial. Ninguém quer ficar preso num relacionamento infeliz. Ninguém quer ficar preso num emprego ruim, fazendo um trabalho em que não acredita. Ninguém quer se sentir impedido de ser sincero. Mas a gente escolhe essas coisas, o tempo todo. A honestidade é um desejo natural da humanidade, mas um de seus efeitos colaterais é nos obrigar a ouvir e dizer não. Desse modo, a rejeição aprimora nossos relacionamentos e torna a vida emocional mais saudável. Faixa 3. Limites. Era uma vez 2 jovens, um garoto e uma garota. A família de um odiava a família de outro. Um dia, o garoto entrou de penetra numa festa da família da garota porque ele era meio babaca. Quando viu o garoto, a garota sentiu que os anjos cantavam uma melodia muito doce para suas partes íntimas e se apaixonou por ele na hora, sem mais nem menos. Então, ele se esgueirou para o jardim da casa dela e ali os dois decidiram se casar no dia seguinte. Porque, claro, isso é uma ótima decisão, ainda mais quando seus pais querem assassinar seus futuros sogros. Avancemos alguns dias. As famílias descobrem o casamento e tem um chilique. Mercúcio morre. A garota fica tão chateada que toma uma poção para dormir por 2 dias. Mas, infelizmente, o jovem casal ainda não tinha aprendido as manhas de uma boa comunicação conjugal. E a jovem simplesmente esquece de contar que fez isso ao marido. Então, o jovem confunde o coma da esposa com suicídio, perde completamente a linha e se mata, achando que vai ficar com ela no além ou coisa assim. Mas aí ela acorda do coma e quando descobre que o marido se suicidou, resolve se matar também. Fim.
Hoje em dia, Romeu e Julieta é sinônimo de romance na nossa cultura, visto como a grande história de amor na cultura de língua inglesa, um ideal emocional a igualar. Mas se prestarmos atenção ao que acontece na história, vemos que aqueles garotos estavam surtados. Prova disso é que se mataram. Muitos estudiosos suspeitam que Shakespeare tenha escrito Romeu e Julieta não como uma história que celebraria o romance, mas como sátira, como forma de mostrar que o amor é insano. Ele não queria que a peça fosse uma glorificação do amor. A peça é justamente o contrário, uma grande placa de neon piscando, mantenha a distância, e cercada por uma fita da polícia avisando, não ultrapasse. Durante a maior parte da história da humanidade, o amor romântico não foi celebrado como é hoje em dia. Na verdade, até meados do século XIX, era visto como um impedimento psicológico desnecessário e potencialmente perigoso para as coisas realmente importantes da vida. Cuidar bem da fazenda, por exemplo, ou se casar com um cara que tivesse um monte de ovelhas. Em geral, os jovens eram afastados à força de suas paixões românticas em favor de casamentos que lhes trouxessem vantagens econômicas práticas, que pudessem proporcionar estabilidade tanto para o casal quanto para as famílias. Hoje, no entanto, todo mundo se derrete por esse amor ensandecido. Ele predomina em nossa cultura, e quanto mais dramático, melhor. Seja Ben Affleck tentando destruir um asteroide e salvar a Terra para impressionar a garota que ama, Mel Gibson assassinando centenas de ingleses e tendo fantasias com sua esposa estuprada e assassinada enquanto está sendo torturado até a morte, ou aquela elfa que abre mão da imortalidade para ficar com Aragorn em O Senhor dos Anéis. Além de comédias românticas idiotas em que Jimmy Fallon desiste de assistir a final do Red Sox porque Drew Barrymore tem tipo necessidades ou algo assim. Se esse tipo de amor romântico fosse cocaína, todos seríamos, em termos de cultura, Tony Montana de Scarface, enterrando a cara numa montanha de amor romântico e gritando "Say hello to my little friend". Estamos descobrindo que o amor romântico é mesmo equivalente à cocaína. Sério, é assustadoramente parecido. Ambos estimulam exatamente as mesmas partes do cérebro, deixam o usuário eufórico e se sentindo bem por um tempo, mas criam a mesma quantidade de problemas que solucionam, iguaizinhos. A maioria dos elementos que buscamos no amor romântico, exibições dramáticas e desconcertantes de afeto, altos e baixos turbulentos, não são demonstrações genuínas e saudáveis de amor. Muitas vezes não passam de mais uma forma de arrogância, só que nesse caso se manifestando no relacionamento. Eu sei, eu estou dando uma de estraga prazeres. Sério que esse tipo de pessoa fala mal do amor romântico? Mas presta sua atenção. Existem formas saudáveis e formas não saudáveis de amar. O amor não saudável é o que une duas pessoas que estão usando aquele sentimento como meio de escapar de seus problemas, ou seja, um usa o outro como fuga. O amor saudável é o que une duas pessoas capazes de reconhecer e enfrentar seus problemas com o apoio um do outro. Duas coisas diferenciam uma relação saudável de uma não saudável. 1. Se ambos sabem aceitar responsabilidades. E 2. Se estão dispostos a rejeitar um ao outro e ser rejeitados um pelo outro. Em qualquer relação insalubre ou tóxica, em ambos os lados haverá um senso de responsabilidade fraco e uma incapacidade de rejeitar e ser rejeitado. Em uma relação saudável, haverá limites claros entre as duas pessoas e seus valores, além de uma abertura para rejeitar e ser rejeitado quando necessário. Por limites, entenda-se a distinção da responsabilidade pelos problemas individuais. Pessoas em um relacionamento saudável, com limites fortes, assumirão a responsabilidade por seus próprios valores e problemas, e não pelos do parceiro. Pessoas em uma relação tóxica, com limites fracos ou inexistentes, sempre evitarão a responsabilidade por seus problemas e ou assumirão a responsabilidade pelos do parceiro. Como identificar limites fracos? Eis alguns exemplos. Você não pode sair com seus amigos sem mim. Você sabe que eu fico com ciúme. Fique em casa comigo. Meus colegas de trabalho são uns idiotas, sempre me fazem chegar atrasado para reuniões porque preciso ficar explicando como devem fazer o próprio trabalho. Não acredito que você me fez de idiota para minha irmã. Nunca mais discorde de mim na frente dela. Eu adoraria aceitar esse emprego em Milwaukee, mas minha mãe nunca me perdoaria se eu fosse morar tão longe. A gente pode namorar, mas será que você pode não comentar nada com a minha amiga? É que a Cindy fica muito insegura quando eu estou namorando e ela não. Nesses cenários, a pessoa está assumindo a responsabilidade por problemas e emoções que não são dela, ou exigindo que alguém assuma responsabilidades por seus problemas e emoções. Em geral, pessoas arrogantes caem em uma dessas duas armadilhas nos relacionamentos. Ou esperam que outros assumam a responsabilidade pelos seus problemas. Eu queria passar um fim de semana relaxante em casa, você deveria saber e cancelar seus planos. Ou assumem responsabilidade demais pelos problemas dos outros. Ela foi demitida de novo, mas deve ter sido culpa minha, porque não dei o apoio que ela precisava. Vou ajudá-la a atualizar o currículo amanhã. Pessoas arrogantes adotam essas estratégias nos relacionamentos, assim como em relação a tudo mais.
a fim de evitar a responsabilidade pelos próprios problemas. Como resultado, têm relacionamentos frágeis e superficiais, porque evitam a dor em vez de promover uma verdadeira apreciação e adoração do parceiro. A propósito, isso não vale só para relacionamentos românticos, serve também para relacionamentos familiares e amizades. Uma mãe dominadora, por exemplo, assume a responsabilidade por todos os problemas que surgem na vida dos filhos. A arrogância dela incentiva a arrogância nos filhos, que crescem acreditando que outras pessoas devem se responsabilizar pelos problemas deles. É por isso que os problemas de relacionamento de um casal são assustadoramente semelhantes aos problemas de relacionamento dos pais de cada parceiro. Quando a responsabilidade por suas emoções e ações está indefinida, quando não está claro quem é responsável pelo quê, quem é culpado de quê, por que você está fazendo o que está fazendo, você nunca desenvolve valores fortes para si mesmo. Seu único valor se torna fazer o parceiro feliz. O seu único valor se torna esperar que o parceiro o faça feliz. Isso é autodestrutivo, é claro. E os relacionamentos com essa característica costumam despencar como Hindenburg, com todo o drama a que se tem direito, fogos de artifício e tudo. Ninguém pode resolver os seus problemas para você. E nem deviam tentar, porque isso não vai fazê-lo feliz. Da mesma forma, você não pode resolver problemas alheios, porque isso não vai ajudar a fazê-los felizes. Um relacionamento não saudável é quando duas pessoas tentam resolver os problemas um do outro para se sentir bem consigo mesmas. Um relacionamento saudável é aquele em que cada um resolve seus problemas para se sentir bem com o outro. Definir limites adequados não significa que você não pode ajudar ou apoiar seu parceiro ou receber ajuda e apoio. Os dois devem se apoiar mutuamente, mas que seja por escolha própria, não por se sentirem obrigados a isso ou no direito de exigir. Pessoas arrogantes que culpam os outros pelos sentimentos ruins e pelo que fazem de errado, agem assim por acreditar que o papel da vítima vai em algum momento atrair alguém para salvá-las, e assim elas receberão o amor que sempre desejaram. Pessoas arrogantes que assumem a culpa pelo que o outro sente de ruim e o que o outro faz de errado, agem assim por acreditar que ao consertar e salvar o parceiro, receberão o amor e o reconhecimento que sempre desejaram. Esses são o yin e o yang de qualquer relação tóxica, a vítima e o salvador, o que causa incêndios porque se sente importante fazendo isso e o que apaga os incêndios porque se sente importante fazendo isso. Esses dois tipos de pessoas são atraídos fortemente um para o outro e geralmente acabam juntos. Suas patologias combinam à perfeição. Em geral, esses indivíduos têm pais que também apresentam uma dessas características. Desse modo, seu modelo de relacionamento feliz é baseado em arrogância e limites fracos. Infelizmente, nenhum dos dois consegue satisfazer as necessidades reais do outro. Na verdade, o padrão exagerado de culpa e aceitação da culpa que os dois adotam perpetua a arrogância e os valores rasos, o que, por sua vez, os impede de ter suas necessidades satisfeitas. A vítima cria cada vez mais problemas para serem resolvidos, não porque surjam novos problemas reais, mas porque assim ela ganha atenção e afeto. E o salvador só resolve e resolve sem parar, não porque realmente se importe com os problemas, mas porque acredita que fazendo isso vai ganhar atenção e afeto. Ambos os comportamentos têm motivações egoístas e condicionais e, portanto, são autossabotagem. Nesses cenários, pouco se vivencia o amor genuíno. Se a vítima amasse mesmo, o salvador diria: olha, este problema é meu e você não precisa resolvê-lo para mim. Só preciso que você me apoie enquanto estou resolvendo. Essa seria uma verdadeira demonstração de amor. Assumir a responsabilidade pelos próprios problemas e não jogar a responsabilidade para o parceiro. Se o salvador realmente quisesse salvar a sua vítima, diria: olha, você está culpando os outros pelos seus problemas, você é quem deve resolvê-los. E embora pareça estranho, essa seria uma verdadeira declaração de amor. Seria ajudar alguém a se resolver. Em vez disso, porém, vítimas e salvadores usam um ao outro para obter euforias emocionais. É como um vício que satisfazem mutuamente. O irônico é que, quando se deparam com parceiros emocionalmente saudáveis, em geral esses indivíduos se sentem entediados ou alegam não ter química. O descarte de indivíduos emocionalmente saudáveis e seguros se dá porque os limites sólidos desses parceiros não são empolgantes o suficiente para estimular constantes euforias na pessoa arrogante. Para as vítimas, a coisa mais difícil de se fazer neste mundo é se responsabilizar por seus problemas. Elas passaram a vida toda acreditando que seu destino está nas mãos dos outros. O primeiro passo para assumir a responsabilidade por si mesmas é apavorante. Para os salvadores, a coisa mais difícil de se fazer neste mundo é parar de tomar problemas alheios para si. Eles passaram a vida toda sendo valorizados e amados quando ajudavam alguém, e abrir mão dessa necessidade de ser recompensados por boas ações também é assustador.
Se você faz um sacrifício por alguém de quem gosta, isso deve ser feito por vontade própria, não por obrigação ou por temer as consequências de não fazê-lo. Se seu parceiro faz um sacrifício em seu nome, que seja um gesto altruísta e não porque você manipulou o sacrifício por meio de raiva ou culpa. Atos de amor só são válidos se livres de condições ou expectativas. Pode ser difícil reconhecer a diferença entre fazer algo por obrigação ou voluntariamente. Então, eis um teste para o Salvador. Pergunte a si mesmo: se eu me recusasse a fazer esse gesto, o que mudaria no nosso relacionamento? Para a vítima, a pergunta seria: se meu parceiro se recusasse a fazer algo por mim, o que mudaria no nosso relacionamento? Se a resposta é que a recusa causaria uma explosão de drama e pratos quebrados, é mau sinal. Isso sugere que seu relacionamento é condicional, ou seja, baseado em uma troca de benefícios superficiais, não em uma aceitação incondicional mútua, o que inclui aceitar os problemas um do outro. Pessoas com limites fortes não têm medo de chiliques, discussões ou tristeza. Pessoas com limites fracos morrem de medo dessas coisas e sempre moldarão o próprio comportamento para se adequar aos altos e baixos da montanha-russa emocional do relacionamento. Pessoas com limites fortes entendem que não é razoável esperar que duas pessoas cedam 100% e satisfaçam todas as necessidades uma da outra. Pessoas com limites fortes entendem que às vezes podem ferir os sentimentos de alguém, mas que no fim das contas não podem determinar como os outros se sentem. Pessoas com limites fortes entendem que um relacionamento saudável não se baseia em um controlar as emoções do outro, mas em um apoiar o outro em seu crescimento individual e na resolução de seus próprios problemas. Não se trata de se importar com tudo que importa para o seu parceiro, e sim de se importar com o seu parceiro. Isso é amor incondicional, queridos. Faixa 4. Como construir confiança? Minha esposa é daquelas que ficam uma eternidade na frente do espelho. Ela adora ficar linda e eu também adoro que ela fique linda, é claro. Antes de sairmos à noite, ela emerge do banheiro depois de uma sessão de 1 hora de maquiagem, cabelo, roupas e tudo mais que as mulheres fazem lá dentro e me pergunta se está bonita. Em geral, está deslumbrante. De vez em quando, não. Talvez tenha tentado fazer algo novo no cabelo ou decidido usar uma bota que algum designer de moda escandaloso de Milão achou vanguardista. Seja qual for o motivo, algumas coisas não funcionam. Quando digo isso, ela fica irritada, volta para o closet ou para o banheiro para refazer tudo e nos atrasar mais meia hora, soltando um monte de palavrões e às vezes até direciona alguns para mim. O estereótipo masculino nessas situações é mentir para deixar a namorada, a esposa feliz, mas eu não faço isso. Por quê? Porque no meu relacionamento, honestidade é mais importante do que me sentir bem o tempo inteiro. A última pessoa com quem eu deveria ter que censurar minhas opiniões é a mulher que eu amo. Por sorte, sou casado com uma pessoa que concorda com isso e está disposta a ouvir o que penso sem censura. Ela também chama atenção para as minhas babaquices, é claro, um dos traços mais importantes que ela me oferece como parceira. Meu ego é ferido às vezes? Sim, eu reclamo e tento argumentar, mas algumas horas depois volto amuado e admitido que ela estava certa. E cara, essa mulher me torna uma pessoa melhor, mesmo que na hora eu odeie ouvir o que ela tem a dizer. Quando a nossa maior prioridade é nos sentirmos bem o tempo todo, ou sempre fazer com que o nosso parceiro se sinta bem, no fim das contas, ninguém se sente bem. E a relação desmorona sem ninguém perceber. Sem conflito, não pode haver confiança. Eles existem para nos mostrar quem está ao nosso lado incondicionalmente e quem só quer os benefícios. Ninguém confia em alguém que só diz sim. Se o panda da desilusão estivesse aqui, ele diria que a dor nos nossos relacionamentos é necessária para consolidar a confiança e produzir uma intimidade maior. Para que um relacionamento seja saudável, ambas as partes devem estar dispostas e ser capazes de dizer e ouvir não. Sem essa negação, sem essa ocasional rejeição, os limites se quebram e os problemas e valores de um dominam os do outro. Portanto, o conflito não só é normal, como absolutamente necessário para a manutenção de uma relação saudável. Se duas pessoas próximas não conseguem demonstrar suas diferenças de forma aberta e franca, a relação é baseada em manipulação e distorção, e logo se tornará tóxica. A confiança é o ingrediente mais importante em um relacionamento, pela simples razão de que sem ela, o relacionamento não significa nada. Uma pessoa pode dizer que ama você, que quer ficar com você, que largaria tudo por você, mas se você não confia nela, não se beneficia dessas declarações. Você não se sente verdadeiramente amado até confiar que esse amor não virá com alguma condição especial nem bagagem agregada. Esse é o fator mais destrutivo na traição. Não é só o sexo, mas a confiança que foi destruída com ele. Sem confiança, o relacionamento não tem mais como funcionar. Nesse ponto, é preciso reconstruí-la ou dizer adeus.
Sempre recebo e-mails de gente que foi traída pela pessoa amada, mas quer continuar com o parceiro e está se perguntando como voltar a confiar nele. Sem confiança, dizem essas pessoas, o relacionamento começou a parecer um fardo, uma ameaça que deve ser monitorada e questionada, e não desfrutada. O problema é que a maioria das pessoas que é pega traindo pede desculpa, usa o famoso "isso nunca mais vai acontecer" e pronto. É como se órgãos sexuais estivessem sempre se chocando por acidente. Muitos traídos aceitam essa resposta logo de cara e não questionam os valores e o que realmente importa para seu parceiro. Não se perguntam se esses fatores fazem valer a pena ficar com ele. Estão tão preocupadas em manter o relacionamento que não reconhecem que ele se tornou um buraco negro que consome seu amor próprio. Se as pessoas traem, é porque algo além do relacionamento é mais importante para elas. Pode ser o poder que exercem sobre os outros, pode ser a necessidade de autoafirmação através do sexo, pode ser a entrega aos próprios impulsos. Seja o que for, é evidente que os valores de quem trai não estão alinhados de forma a sustentar um relacionamento saudável. Se o traidor não admite ou aceita isso, se só dá a velha resposta "não sei o que eu tinha na cabeça", ele não tem a autoconsciência necessária para resolver qualquer problema do relacionamento. Os traidores precisam, portanto, começar a descascar a cebola da autoconsciência e descobrir quais valores escrotos os levaram a quebrar a confiança no relacionamento, e se realmente ainda valorizam essa relação. Precisam ser capazes de dizer: "eu sou egoísta, eu me preocupo mais comigo do que com meu parceiro. Para ser sincero, eu nem respeito muito esse relacionamento." Se os traidores não conseguem expressar seus valores de merda e mostrar que os superaram, não há motivo para acreditar que são confiáveis. E se não são confiáveis, o relacionamento não vai melhorar nem mudar. Outro fator que ajuda a recuperar a confiança é bem prático: o histórico. Se alguém trai, as palavras que dirá na sequência soarão agradáveis, mas é preciso enxergar se há um histórico consistente de melhoria no comportamento. Só então é possível ter certeza de que os valores do traidor estão alinhados corretamente e que ele realmente mudará. Infelizmente, construir um histórico de confiança leva tempo, sem dúvida muito mais que o necessário para quebrá-la. Durante esse período de reconstrução da confiança, é provável que as coisas fiquem uma merda. Ambas as partes devem estar conscientes da batalha que estão escolhendo encarar. Eu usei o exemplo da traição em um relacionamento romântico, mas esse processo se aplica a violações em qualquer relação. Só é possível reconstruir a confiança se as duas etapas seguintes acontecerem. 1. Quem traiu admite os valores verdadeiros que causaram a ruptura e os assume. E 2. Quem traiu constrói um histórico sólido de comportamento melhor ao longo do tempo. Sem o primeiro passo, não deve nem haver uma tentativa de reconciliação. A confiança é como um prato de porcelana. Uma vez quebrado, é possível reconstruí-lo com algum cuidado e atenção. 2 vezes quebrado, partirá em mais cacos e consertá-lo levará muito mais tempo. Se a outra pessoa continuar a quebrá-lo, em algum momento será impossível restaurá-lo. Haverá cacos e poeira demais. Faixa 5. A liberdade através do compromisso. A cultura consumista sabe muito bem nos fazer querer mais, mais e mais. Sob todo o hype e marketing está a sugestão de que mais é sempre melhor. Eu aceitei essa ideia durante muitos anos. Ganhe mais dinheiro, visite mais países, tenha mais experiências, fique com mais mulheres. Mas nem sempre mais é melhor. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Em geral, ficamos mais felizes com menos. Quando somos sobrecarregados por oportunidades e opções, sofremos o que os psicólogos chamam de paradoxo da escolha. Basicamente, quanto mais variáveis, menos satisfeitos ficamos com o que escolhemos, porque temos consciência de que perdemos várias opções. Então, se você escolher um entre 2 lugares para morar, provavelmente se sentirá confortável e confiante de que fez a escolha certa. Ficará satisfeito com sua decisão. Mas se tiver um leque de 28 opções e escolher uma, o paradoxo da escolha diz que provavelmente você passará anos sofrendo e duvidando de si mesmo, se perguntando se tomou a decisão correta e se está mesmo maximizando a sua felicidade. E essa ansiedade, esse desejo por certeza, perfeição e sucesso trará infelicidade. Então, como agimos? Bom, se você for como eu costumava ser, evita escolher qualquer coisa. Tenta manter suas opções em aberto o máximo de tempo possível. Evita se comprometer. Mas, embora investir profundamente em uma pessoa, um lugar, um emprego ou uma atividade possa nos negar a amplitude de experiências que gostaríamos, buscar uma amplitude de experiência nos nega a oportunidade de vivenciar as recompensas das experiências mais profundas. Existem algumas experiências que você só pode ter depois de morar no mesmo lugar por 5 anos, de ficar com a mesma pessoa por mais de uma década, de passar metade da vida fazendo o mesmo trabalho. Agora que já passei dos 30, finalmente reconheço que o comprometimento, à sua maneira, oferece uma gama muito
rica de oportunidades e experiências que nunca estariam disponíveis para mim, não importa onde eu fosse ou o que fizesse. Quando você tenta ter uma amplitude muito grande de experiências, o retorno é cada vez menor a cada nova aventura, a cada nova pessoa ou coisa. Se você nunca saiu do seu país, o primeiro país que visita inspira uma imensa mudança de perspectiva, porque você tem uma base de experiências muito pequena. Mas quando você já esteve em 20, o 21º acrescenta pouco. E quando esteve em 50, o 51º adiciona ainda menos. O mesmo vale para os bens materiais, dinheiro, hobbies, empregos, amigos e parceiros românticos, sexuais. Todos valores ruins e superficiais que as pessoas escolhem para si mesmas. Quanto mais velhos ficamos, mais experiência obtemos e menos cada nova experiência nos afeta. A primeira vez em que bebi em uma festa foi empolgante. A 100ª foi divertida. A 50ª foi só um fim de semana normal. E a 1000ª foi chata e sem importância. Pessoalmente, a grande questão para mim ao longo dos últimos anos foi minha capacidade de aceitar o comprometimento. Escolhi rejeitar tudo, menos as melhores pessoas, experiências e valores da minha vida. Eliminei todos os outros projetos profissionais paralelos e decidi me concentrar apenas em escrever. Desde então, meu site se tornou mais popular do que eu jamais teria imaginado. Eu me comprometi a ficar com uma só mulher a longo prazo. E para minha surpresa, achei isso mais recompensador que qualquer um dos casinhos, encontros e noites de sexo casual que tive no passado. Assumi um compromisso com uma única cidade e passei a cuidar melhor das minhas poucas amizades importantes, genuínas e saudáveis. Com isso, descobri algo improvável. Existe uma liberdade e uma libertação no compromisso. Encontrei mais oportunidades e aspectos positivos ao rejeitar alternativas e distrações e favorecer o que me importa de verdade. O compromisso liberta porque deixamos de lado as distrações com o que é insignificante e frívolo. Liberta porque foca nossa atenção nos direcionando ao que é mais eficiente em nos tornar saudáveis e felizes. O compromisso torna a tomada de decisões mais fácil e elimina o medo de sair perdendo. Sabendo que o que você já tem é bom o suficiente, por que se estressar buscando mais e mais? O comprometimento permite que nos concentremos em objetivos importantes e obtenhamos mais sucesso do que seria possível sem ele. A rejeição das alternativas nos liberta. Abrimos mão da constante busca da amplitude sem profundidade e do que não se alinha aos nossos valores mais importantes e às medidas que escolhemos. Sim, é provável que a amplitude de experiência seja necessária e desejável quando somos jovens. Afinal, precisamos explorar o mundo e descobrir no que vale a pena investir. Mas a profundidade é onde o verdadeiro tesouro está. Para trazê-lo à tona, é preciso cavar fundo e assumir um compromisso com o que quer que seja. Isso vale para relacionamentos, carreira e para a construção de um bom estilo de vida. Vale para tudo.